a ligação histórica do Grêmio com o Nacional de Montevidéu, o Nacional do Uruguai. O Grêmio, que é campeão da América 3 vezes, 83, 95 e 2017. Já o Nacional foi campeão da América em 71, 80 e 1988. O Nacional também que foi campeão mundial 3 vezes, 71, 80 e 88. O Grêmio em 1983. Ligações históricas, né? A contratação de Anchieta em 1971, vindo do Nacional campeão da América daquele ano. A contratação de Hugo de León no final de 1980. De León, que foi um multicampeão no Nacional e depois um multicampeão do Grêmio. E também em 1980 o Nacional decide com o Internacional título da Libertadores, conquista o título e claro, coloca o Grêmio para ter aquela chance de ser o primeiro campeão da América aqui no Rio Grande do Sul. Nos tempos de baixada, o Grêmio jogou com o Nacional entre 1949 e 1953. Mas aí o jogo foi em Montevidéu, no Estádio Centenário, nos 50 anos do Nacional. E o Grêmio bateu o Nacional por 3-1. Aí, aqui mesmo na Baixada, teve um amistoso em 1950, ano que o Uruguai conquistou o Mundial contra a seleção brasileira no Maracanã, empate por 0-0. E o Grêmio, já se despedindo da Baixada, fez um amistoso internacional final, o último jogo. Veja bem, o Nacional do Uruguai convida o Grêmio para o cinquentenário no Estádio Centenário, o Grêmio bate por 3-1. Mas na Baixada, aí o Nacional devolveu. Venceu o Grêmio por 4-1. Aliás, a única vitória do Nacional na história contra o Grêmio. No total são 21 jogos na história, 13 vitórias do Grêmio, 7 empates e uma vitória do Nacional. Despedida na Baixada em jogos internacionais, veio então a inauguração do Estádio Olímpico. Depois da Baixada, o Estádio Olímpico. E no Estádio Olímpico, no dia 19 de setembro de 1954, o Grêmio inaugurou, vencendo o Nacional de Montevidéu por 2-0. Na Baixada, então, a despedida em jogos internacionais contra o Nacional. E no Estádio Olímpico, a inauguração histórica, o Grêmio batendo o Nacional no jogo inaugural pelo marcador de 2-0. No Estádio Olímpico, outros confrontos históricos. Copa do Rio da Prata, aqui mesmo, o Grêmio venceu o Nacional por 2-1 e conquistou o título da competição. Depois, em 1981, o Nacional, que era o campeão da América de 80, o campeão do mundo de 80, e naquele ano havia negociado o De León com o Grêmio, jogou com o Grêmio colocando as faixas do Grêmio de campeão brasileiro. 19 de maio de 81, 16 dias após a conquista do Grêmio no Brasileirão, o Nacional, campeão da América de 80, campeão do mundo de 80, colocava as faixas no Grêmio, campeão brasileiro de 81. E o Grêmio venceu por 2-1. Manchete do jornal Zero Hora da época: Grêmio venceu os campeões mundiais. Lembrando que depois da conquista de 68, lá em 71, o Grêmio, claro, contratou o Anchieta, o grande zagueiro que havia sido campeão da América em 71 pelo Nacional. Aí chega o período da Copa Libertadores da América, aquele enfrentamento entre Grêmio e Nacional. 1998, 1-1 em Montevidéu. E aqui no Olímpico, Grêmio 4-0. E o lateral esquerdo, Roger Machado, falou: o gol mais bonito da minha carreira, o gol mais bonito eu jogando com a camisa do Grêmio, foi contra o Nacional no Olímpico, num 4-0, numa tabela espetacular, que ele driblou vários defensores do Nacional e fez um dos gols do Grêmio naquela goleada histórica pelas oitavas de final da Libertadores 98. Quem era o técnico do Nacional naquele jogo? Grêmio 4-0. Hugo de León, um multicampeão pelo Nacional, um multicampeão pelo Grêmio. Ainda no Estádio Olímpico, em 2002, o Grêmio enfrenta o Nacional pela Libertadores, quartas de final. 1-0 no Olímpico, gol do Rodrigo Fabre. Lá em Montevidéu, 1-1, o Grêmio seguiu na competição. Depois do Estádio Olímpico, o Nacional, que enfrentou o Grêmio na Baixada, que enfrentou o Grêmio aqui mesmo no Olímpico, iria enfrentar o Grêmio na Arena. E vem o período da Arena, e o Grêmio volta a enfrentar o Nacional por uma Libertadores. 2014, fase de grupos. Lá no Uruguai tem o Grêmio 1-0, gol de Riveiros. E aqui na Arena, o Grêmio enfrentou o Nacional. O Nacional, o Grêmio havia enfrentado na Baixada nos anos 50, que havia inaugurado o Estádio Olímpico em 54, e vários confrontos nos anos 60, 70 e 80 com o Grêmio, e até no começo da Libertadores de 98, no caso dos anos 90, e também em 2002, Grêmio Nacional para o terceiro estádio no confronto aqui no Rio Grande do Sul. E esse estádio, a Arena do Grêmio. E o Grêmio venceu por 1-0, gol de Barros. Alguém poderá me lembrar: não, mas teve um outro confronto do Rio Grande do Sul, teve a Copa Render, lá em Cidreira. O Grêmio venceu por 3-2. Mas nosso registro fica marcado aqui: Baixada, Estádio Olímpico e Arena, o Grêmio enfrentando o Nacional dessa ligação histórica. O Nacional que teve negociações importantes do Grêmio com o Anchieta e De León, e bateu o rival do Grêmio em 80,
confrontos históricos, que teve essa Copa Renner em Cidreira, Grêmio Nacional, que o Grêmio foi em Montevidéu e também enfrentou o Nacional no seu cinquentenário. Um confronto marcante de duas equipes grandiosas do futebol mundial.